Olá, potência! Chegamos à nossa terceira e penúltima aula e eu já quero parabenizar você que está aqui. Isso é sinal de que você realmente quer evoluir na micropigmentação, que você deseja se tornar uma referência e nós vamos alcançar esse objetivo juntas. E essa aula é a aula mais esperada por vocês, porque nós vamos realmente colocar a mão na massa. Nessa aula eu quero ensinar para vocês todos os segredos da minha técnica de implantação inteligente. Lembrando que vocês já devem deixar aí EVA, dermógrafo ou papel e lápis apostos para logo mais. E claro que eu não iria simplesmente trazer para vocês 3 aulas, sem trazer também uma oportunidade de vocês realmente dar esse passo. Nós temos uma condição super especial aqui na nossa jornada da microlabial, para você que quer avançar e quer se tornar uma profissional reconhecida, que domina todas as técnicas, uma verdadeira especialista. Existem alguns pilares para que você alcance esses objetivos. Isso passa por dominar uma boa técnica, por ter conhecimento base nos assuntos pertinentes à microlabial, por saber se posicionar nas redes sociais para ser respeitada e reconhecida na sua cidade, mas principalmente por ter uma mentora do seu lado, que te acompanhe e te mostre todos os caminhos. Eu já tenho alguns anos nessa área, então eu cometi sim muitos erros e eu vou ensinar para você exatamente o que não fazer e o que fazer. Eu já sei o que dá errado, já sei o que vai dar certo, então é muito mais fácil quando você tem ali uma pessoa realmente para te guiar. Queria eu, no início da minha trajetória, ter tido essa sorte. Eu fiz cursos realmente que me frustraram no início, mas encontrei também no meio do caminho alguns profissionais que realmente fizeram diferença na minha vida. E eu quero ser essa pessoa que vai fazer total diferença na sua jornada. E para tornar tudo isso possível, eu preparei uma condição especial para você que está aqui comigo, para você que vem acompanhando essas aulas, para que você entre no meu treinamento completo Essence. E antes de falar para você quanto vai custar esse investimento, eu vou falar para você tudo que você vai ter acesso, tudo que você vai aprender lá na formação Essence Lips. A formação Essence Lips é o meu treinamento mais completo. E lá você vai aprender todas as técnicas da microlabial. Por isso ele se torna um treinamento, uma formação, tanto para quem está iniciando, como para quem deseja se especializar. Lá vocês vão ter acesso às técnicas de revitalização, efeito batom, também vão dominar as técnicas de neutralização de lábios escuros. Eu já falei para vocês que não tem como ser um especialista em lábios sem dominar essa técnica. E por fim, vão aprender lábios masculinos. Então entendam que esse é um curso que você vai atender todos os públicos, todos os gostos e todas as necessidades, e todos os temas necessários para que você trabalhe de forma segura e tenha resultados eficientes em todos os perfis de lábios. E também vai ter acesso a muitas aulas práticas, onde eu mostro todo o passo a passo da minha técnica em todos esses perfis. Dentro do curso, nós também colocamos um bônus para vocês, ensinando sobre a parte de precificação, vendas, posicionamento nas redes sociais. Afinal, de nada adianta eu ter uma boa técnica se eu não souber para quem vender, como atrair as clientes ideais, como despertar o desejo dessas clientes e como realmente alcançar um alto faturamento. E eu preparei também alguns bônus para você que está aqui comigo. Você vai ganhar acesso ao meu guia de colorimetria labial, que vai ser um material para você ter mesmo ali ao lado da sua bancada, para te facilitar nesse início, para que você saiba exatamente quais cores escolher e quando usá-las para ter bons resultados, além de uma aula comigo, uma mentoria VIP e acesso por 3 meses ao nosso grupo de suporte. Tudo isso eu poderia com certeza cobrar pelo menos R$ 3.000, afinal, eu estou falando de um curso que vai te diferenciar das demais. Existem muitas profissionais entregando resultados medianos, que realmente não estão avançando. Você vai fazer parte daquele grupo de profissionais seleto, que realmente é reconhecida, que realmente é bem paga e que tem um alto faturamento com a micropigmentação. Então, para você que está aqui, esse curso vai sair próximo ao valor de um único procedimento.
ele vai sair por R$ 597 em até 10 vezes. Então já agarra essa oportunidade. A partir de agora, nós estamos abrindo oficialmente as nossas vendas para você que está aqui comigo. Mas calma que nós vamos seguir agora com a nossa aula prática. Fica comigo aqui até o final e ao terminar essa aula, corra para garantir a sua vaga. Lembrando que amanhã ainda nós temos a demonstração em modelo, onde vocês vão poder tirar todas as suas dúvidas. Eu vou fazer um procedimento mostrando todos os detalhes na íntegra para você. Então, mesmo que você compre o curso agora, compre o curso hoje, eu quero que você esteja comigo amanhã, tá bom? Agora, vamos lá, dar início aqui à nossa aula prática. Já vou preparar aqui os meus materiais, se preparem também aí, que eu vou mostrar todos os detalhes da minha técnica de implantação. Gente, então vamos lá, começar o nosso treino, tá? Aqui eu já separei, ó, um EVA. Esse material, gente, vocês encontram em qualquer papelaria. Quem treina muito em pele sintética e ainda não treinou no EVA, experimenta treinar nesse material. Aqui você consegue visualizar muito mais todos os erros e acertos, tá? Consegue visualizar os pixels de forma mais nítida. Então, para mim, esse é o treinamento aqui mais importante para quem quer calibrar o peso da mão, né? Quer calibrar o movimento e realmente ficar com uma técnica de implantação boa. Então, trabalhem sempre treinando no EVA. Inclusive, eu aconselho que vocês treinem primeiro no EVA e, na sequência, passe para a pele sintética, tá? Para treinar, gente, vocês podem também usar tinta de tatuagem, tá? Que é mais barato e tem a mesma textura ali líquida do pigmento e vocês conseguem fazer o treino de vocês. Eu estou usando uma agulha 0,40 milímetros de uma ponta, mas também pode ser agulha de 0,30 milímetros, tá? São as duas configurações que eu gosto mais de usar, geralmente 0,30, mas também uso a 0,40. Eu vou ensinar para vocês, dá para ver aqui, ó, como calibrar a velocidade do dermógrafo. Vejam só, a velocidade mínima do meu dermógrafo é 50 e a velocidade máxima do meu dermógrafo é 160. Para trabalhar com lábios, a gente trabalha sempre com velocidade média alta. Então, nesse caso, a velocidade média do meu dermógrafo seria 80, tá? Eu vou trabalhar com 100, que é média acima da média, né? Média alta. Então, se você tem um dermógrafo que vai, um exemplo, de 0 a 100, a média é 50, concordam? 60, 70, 80 é média alta. De 90 a 100 é velocidade alta, tá? Então, ó, vou calibrar aqui para 100, que é a velocidade que eu gosto de usar no meu dermógrafo. E lembrando que a velocidade da sua mão tem que estar calibrada com a velocidade do seu equipamento, tá? Então, vou mostrar para vocês como é que isso funciona agora. Já separei aqui um pigmento. Às vezes, vocês erram por isso. A velocidade da máquina tá muito lenta e a mão está muito rápida. Ou o contrário, a velocidade da máquina está muito rápida e a mão muito lenta. Então, vocês também precisam aprender a calibrar isso, tá? Vou colocar aqui um pigmento vermelhinho, né? Já que a gente está trabalhando com lábios, porque fica muito bom para vocês visualizarem aqui no EVA. Uma coisa já, gente, que eu adianto sobre implantação. A agulha, ela nunca pode pegar no fundo do batoque, tá? Porque aí vocês acabam estragando a agulha de vocês. Às vezes, o procedimento dá todo errado e foi só por isso. Lá no começo você encostou a agulha e não percebeu. E aí você estragou a pontinha da sua agulha. Ó, gente, dá pra ver perfeitamente a altura aqui da minha agulha. Ela deve ser entre 1,5 milímetro a 2 milímetros, mais ou menos a altura de uma moeda de R$ 1. Nem baixa demais, nem alta demais, tá? No finalzinho aqui eu tiro essa bandagem para mostrar para vocês como é que a gente sabe, né? Se a agulha está na altura correta, mas é essa aqui, tá bom? 1,5 milímetro. Vamos lá começar aqui o nosso treino. Sempre
Deixar a agulha sugar um pouquinho da tinta, tá, gente? Deixa alguns segundinhos aqui, sem encostar a agulha no fundo. E eu vou mostrar para vocês, primeiro, a diferença de efeitos, né? Variação de efeitos. Então, o que é que diferencia uma técnica de revitalização de um efeito batom? Já que eu falei para vocês que não é o número de passadas, lembram? Lá na segunda aula, se eu não me engano, eu falei sobre essa diferença. Não é o número de passadas que determina, e sim a forma que eu faço a minha implantação. Primeiro, gente, ó, vamos entender, eu vou até tentar virar um pouquinho aqui a câmera. Pronto, assim dá certo. Para vocês visualizarem a posição que eu trabalho a minha mão, tá? Nem pode ser deitado, de forma que a agulha passe lateral na pele, né, na mucosa, no labial, nem pode ser levemente inclinado. Tem que ser sempre em 90 graus, ó, em 90 graus. Eu sempre uso o meu dedinho de apoio, ó, para que eu faça o movimento. Repare, esse dedo do meio, ele vem atrás da caneta, ó. Eu tenho um dedinho aqui preso, ó, tá? O meu dedo anelar, ele fica preso aqui na palma da minha mão, para que eu consiga fazer esse movimento, ó. Aqui você consegue enxergar perfeitamente que é esse dedo que empurra o meu dermógrafo para frente e esse dedo que empurra o meu dermógrafo para trás. E a caneta, ela dança, vocês estão vendo? É um movimento pendular, justamente por isso. Olha só como forma realmente um pêndulo. Porém, ó, esse movimento de pêndulo sempre com a caneta 100% em pé, ó. Vou colocar assim para vocês visualizarem, ó. Em pé, tá bom? Vamos lá começar aqui e eu vou mostrar para vocês, como eu ia falando, a diferença entre o efeito batom e o efeito de revitalização. Reparem que aqui, gente, eu vou deixar um pouquinho lateral para vocês conseguirem visualizar, tá? Mas lembrem que na execução da técnica, 100% em pé. Ó, na hora de executar o movimento, eu não encosto de vez a agulha, tá? Porque se eu encosto de vez, olha o que acontece. Você começa a marcar o seu lábio e você não consegue enxergar pixel. E o que seriam os pixels, né? Para quem está chegando agora, pixels são as partículas de pigmento que se formam quando eu faço a minha implantação. Então, eu venho fazendo os movimentos e venho posando literalmente na pele, ó. Então, vamos lá. Aqui eu estou fazendo o movimento completo, tá? Indo e voltando. A agulha pega na entrada e pega na saída. Vejam só. O que é que vocês conseguem observar aqui? Uma implantação translúcida. O que é isso? Eu ainda enxergo a pele por trás do meu pigmento. Vocês conseguem perceber? Se ela é uma implantação translúcida, logo é uma implantação mais natural. Portanto, uma técnica de nanopigmentação, né? Ou de revitalização, que é o mesmo efeito, tá, gente? Ó, vou fazer mais uma vez. Olha só, eu venho agrupando os pixels. E aqui eu tenho implantação translúcida. Quando eu trabalho com a minha mão em uma velocidade mais rápida, em relação à velocidade do meu dermógrafo, aqui, ó, os pixels ficam menorzinhos, vocês estão vendo? Quando eu diminuo um pouco a velocidade da minha mão, esses pixels ficam um pouquinho maiores, tá? Aqui, nesse caso, os dois estão corretos, porém, essa velocidade aqui da mão me agrada mais, tá? Porque eu consigo uma pigmentação mais eficiente, mais rápida. Aqui vai ficar hipernatural. Por quê? A agulha do dermógrafo, ela é como se fosse a ampulheta de uma agulha, tá? De costura. Eu vou tentar depois colocar para vocês aqui em câmera lenta, mas fica entrando e saindo. Então, se eu faço muito rápido, não dá tempo dessa agulha encostar na pele com tanta eficiência, ó. E aí, por isso, esses pixels ficam menorzinhos, tá?
Mas aqui, voltando com vocês, eu tenho um efeito de revitalização, tá? Uma técnica mais natural, uma técnica translúcida. Esse efeito vocês podem usar em um lábio masculino ou naquelas clientes que querem realmente naturalidade, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona o efeito batom. Eu vou deixar o Bzinho aqui, ó, de batom. No efeito batom, o que é que muda? Eu agrupo mais meus pixels. A agulha passa bem do ladinho uma da outra, né? Um movimento bem do ladinho do outro, fazendo com que esses pixels se agrupem dessa forma. Fazer aqui um pedacinho para vocês conseguirem visualizar exatamente. E é por isso que eu falo para vocês que essa diferença não está definitivamente no número de passadas. Olha só, efeito batom, ou seja, hipersaturação, e revitalização ou nanopigmentação, efeito hipernatural, tá? Aqui, ó, tá bem a técnicazinha de nano, aquela névoazinha de pigmento, hipernatural. As coreanas usam muito essa técnica. Então, aqui você tem três efeitos, né? Mas os dois aqui, ó, se enquadram em revitalização. Além de fazer o pixel mais agrupado, em qualquer das técnicas, eu trabalho o lábio construindo quadrantes, tá? Lá dentro do curso vocês entendem mais sobre essa metodologia, mas eu não saio pigmentando o lábio todo de uma vez. Existe um passo a passo, né? A ser seguido. E quando eu faço um quadrante, um pedacinho do lábio, o que é que eu faço na sequência? Se eu fiz um movimento nessa direção, depois eu venho cruzando, ó, alterando o sentido nesse mesmo lugar. E olha só como eu venho fechando a cor. Olha lá o efeito batom, como você praticamente já não enxerga mais pele alguma embaixo dos lábios. E na técnica de revitalização, da mesma forma, para evitar que eu dê inúmeras passadas, eu também faço o mesmo, porém mantendo o efeito que eu quero, que é translúcido. Olha só, como eu venho preenchendo mais, alterando os sentidos, mas ainda assim segue uma implantação translúcida comparado ali ao efeito batom. Vocês percebem? Então aqui eu tenho essas diferenças. Só essa dica aqui já vai fazer com que você alcance resultados muito melhores a partir de hoje. Amanhã, na nossa aula prática, eu vou demonstrar para vocês sobre essa implantação, como é feito esse passo a passo. Então não se preocupem, aqui eu quero apenas que vocês se atenham a esses detalhes de diferenciação. Também vou mostrar para vocês alguns erros, tá? Os erros mais comuns aí que a maioria de vocês comete na hora de fazer a implantação. Então, eu já vou colocar aqui um xizinho para vocês saberem que isso aqui é o que não deve ser feito, tá? Durante o procedimento de vocês. Gente, a todo tempo, ó, eu paro e venho aqui com cuidado, sem encostar minha agulha no botox, ó, e pego um pouquinho mais de pigmento, tá? Tem aqueles anéisinhos também, né, de pigmento. Em procedimento eu gosto mais do anel, mas para treino, como eu tô mais livre, digamos assim, eu prefiro deixar nesses suportezinhos, ó. Esse aqui, inclusive, da Dermocamp é uma graça, ó, um pouquinho. Gente, ó, um erro. Quando você não apoia o dedinho, você não consegue fazer o movimento com muita amplitude, tá? Eu tô tirando, é até difícil para mim errar, porque eu já me adaptei, né? Minha mão já é treinada. Eu não fico mais pensando em tudo que eu tô fazendo, sabe? Já virou automático. Mas, ó, quando eu faço isso, o que acontece? Eu não tenho amplitude no movimento. Então, eu não consigo fazer o movimento de forma adequada. Lembrando que aqui eu tô numa pele, né? No EVA, numa superfície plana. Na cliente, não, né? Existe até a posição ideal de atendimento. Então, aqui, o que acontece? As minhas entradas, quando eu não apoio o dedinho, ó, ficam pesadas, vocês estão vendo? Eu não consigo
fazer os pixels muito visível. Então, esse é o primeiro erro, tá? Com o dedinho, ó, você consegue dar leveza, controlar o tanto que essa agulha está encostando na pele. E olha lá, a diferença quando eu coloco o dedinho, vocês estão vendo? Um outro erro comum, não controlar as entradas e as saídas da agulha. Então, se eu já chego encostando a agulha, no lugar de entrar, como eu falei para vocês, já durante o movimento, o que que acontece? Olha só, você pesa demais na entrada, pigmenta apenas uma região e o restante fica sem nada. Aí quando você vai limpar, você enxerga aquele lábio que está um lugar pintado de mais, outro de menos, e aí você não sabe onde é que você errou. É na entrada da agulha, tá? Por isso que eu falo para você entrar movimentando a sua mão e vir pousando delicadamente o dermógrafo. Quando você vê que já está ali numa profundidade, né, ideal ali com relação à pele, aí é só você seguir, tá? O movimento. O mesmo acontece o contrário, porque na micro a gente tem três movimentos. Vou colocar aqui nesse cantinho para vocês. Que é o movimento de vai, a gente chama de arraste, tá? Rastelado. Na tatuagem, geralmente falam rastelado, mas é movimento de arraste. É o mesmo movimento, porém, ó, ele só vai do seu peito para fora. Ó. Vai. A gente tem o movimento de vem. Olha só como pigmenta um pouco mais aqui, tá vendo? Pigmenta mais nessa área, porque aqui é a saída da agulha. A agulha ela tá saindo para lá. A gente tem o movimento de vem, que é exatamente o contrário, que é quando você sai de fora, é quando você sai de fora em direção ao seu peito, então é vindo, ó. Vem, que inclusive esse é um movimento onde a maioria tem mais conforto para fazer, exige menos coordenação motora, digamos assim, certo? Movimento de vem. Esse eu faço, ó, para cá. E existe o pêndulo completo. Todos são movimentos pendulares, né? Mas em sentidos diferentes, para que vocês entendam aí. Nesse movimento, a agulha pega na ida e na vinda. Olha só. O barulhinho muda, ó. Ele pigmenta um pouco mais, porque está batendo duas vezes, vocês estão percebendo? Então, existem esses três movimentos, tá? Então, da mesma forma que é errado na entrada da agulha fazer muito forte, é errado na hora de fazer a vinda bater muito forte, ó. Porque vai acontecer a mesma coisa, só que no sentido contrário, ó. Sentido contrário. E um outro erro, que esse aqui, gente, é assim, acho que de todos, o que eu mais vejo vocês cometerem. Vou até deixar um X bem grandão para vocês nunca mais esquecerem desse erro aqui e nunca mais cometerem ele. É aquele erro de fazer movimentos desagrupados, que é exatamente isso aqui, ó. Vai trabalhando de forma aleatória. Você não sabe se você está fazendo uma técnica de revitalização, de nano, de efeito batom, você só quer pintar, né? Como se não houvesse amanhã. E aí você vai fazendo assim, ó, de qualquer forma, de forma desordenada. Quando você limpa isso aqui, gente, não tem nada no lábio, quase nada. E aí, de repente, você quer um efeito batom e você está fazendo isso aqui. De repente, você quer que o lábio tenha uma corzinha ali mais intensa e você está trabalhando assim. Então, por isso que é importante você entender qual é o seu objetivo ali naquele lábio. Eu nunca trabalho com efeito assim, tá? Bem espaçado, não. Sempre é, ó, mais ou menos assim. Quando eu limpo, na minha primeira passada, eu já tenho um lábio bem pigmentado, um efeito super bonito, né? Uma saturação ali exatamente como eu quero. E por fim, mostrar para vocês também um grande erro comum e
que pode gerar as piores intercorrências. Todos esses erros que eu falei anteriormente pode gerar um lábio manchado, né? Uma implantação que não fica tão eficiente, ou nesse caso, ó, um lábio que vai inchar muito durante o procedimento, porque você vai ter que repetir essas passadas várias vezes, vai aumentar o processo inflamatório, mas até aqui são erros, né? Vai comprometer o seu resultado, mas nada tão grave. Existe um erro ainda mais grave, que é o peso de mão. Tem gente que trabalha exatamente assim, ó. Vocês estão conseguindo perceber a agressão? Agora, vocês imaginam uma pessoa assim fazendo isso num lábio, que é uma pele mais sensível, que é uma pele que tem mais circulação sanguínea, que a pele é tão fininha, tão delicada, né? A dor que essa cliente vai sentir, ou um erro também comum, a quantidade de anestésico que você vai ter que usar para que a sua cliente suporte isso aqui, tá? E aí você tem aqueles casos que eu mostrei para vocês de lábios extremamente lesionados, que vão passar por um processo traumático, que vai gerar cicatriz, e o seu nome vai pro ralo, junto com os procedimentos, gente. Não façam isso aqui na cliente de vocês, tá? Tenham bastante cuidado, que vocês estão trabalhando no rosto da cliente. Além de lembrar que muitas vezes, né, um pigmento implantado tão profundamente vai virar uma tatuagem. E aí somente uma remoção a laser, tá? Algumas sessões para conseguir remover esse pigmento. Não é esse o objetivo da micropigmentação. Micro é totalmente diferente de tatuagem. Gente, desliguei aqui a minha caneta, né, meu dermógrafo. Por sinal, quem perguntar, gente, esse modelo aqui, ó, que eu estou usando com vocês, é o Biomaser, tá? O P90, ele é maravilhoso, é um dermógrafo que tem um valor razoável aí, né, alcançável para a maioria, mas eu deixei lá naquela lista também outras opções mais acessíveis para vocês, tá? E existe, gente, dermógrafo de todos os valores, não é a máquina. Conta muito mais a qualidade da agulha e a sua técnica, tá? Então se tranquilizem quanto a isso. Ah, eu tenho que ter esse dermógrafo para ter o resultado que a Jéssica tem? Não, não se trata disso, tá bom? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês essa boquinha, gente, olha que bonitinho. Dá até beijinho. Essa boquinha, gente, vocês encontram na Shopee, tá? Mercado Livre também, algumas lojas aí especializadas em micropigmentação. Eu vou deixar para vocês a indicação lá no meu Instagram, mas ela é uma boquinha que imita muito a textura do lábio humano. Olha como ela é macia, né? E também tem as elevações, ó. É diferente de você treinar em uma pele sintética com o formato de uma boca. Aqui você realmente consegue corrigir, né? Angulação, a parte de marcação também para fazer o desenho dos lábios. Hoje eu vou mostrar alguns erros para vocês, tá? Dentro do curso vocês têm, gente, aulas. Isso aqui não é assim, 10% de verdade, acho que não é nem 1% do conhecimento que vocês têm no curso. Eu tenho certeza que para quem já é da área, essa aula aqui está sendo um divisor de águas. Mas acreditem no que eu estou falando, isso aqui é nada perto de tudo que vocês podem aprender comigo. Mas eu quero realmente ajudar e eu sei que essa aula aqui, para muitos, vai valer já ouro, né? Ouro em pó. Mas vamos lá que eu quero mostrar para vocês aqui como é que vocês vão treinar essa boquinha e alguns outros erros, tá? Para finalizar a nossa aula. Sei que vocês estão amando com certeza esse conteúdo. Às vezes me perguntam, né, nas minhas redes sociais, eu estou sempre lá interagindo com vocês. Jéssica, você entrega muito conteúdo, você não tem medo, né? As pessoas ficam consumindo conteúdo de graça. Eu falo, não tenho medo, porque eu sei da minha entrega das minhas alunas. Vai muito além. O resultado delas falam, né, por si só. E olha, gente, aproveitando aqui enquanto a gente está na aula, deixa eu pegar aqui um lencinho para ir limpando aqui para vocês, para falar sobre essa questão, né? Como é que você pode querer se tornar uma referência? Como é que você pode buscar, né? Realmente ter um diferencial e ser valorizada pela sua cliente se você não se valoriza como profissional. Você quer cobrar mais de R$ 1.000 do seu procedimento, é uma meta para você, mas você não quer pagar 600 em um curso. Já pensou? Não tem como, gente, a conta não fecha. Vocês precisam investir em conhecimento. Isso aqui, o meu treinamento nesse valor é um presente.
É um presente para vocês. Quem me dera eu tivesse tido. Eu investi tão caro e tive também que passar por tantas coisas, estudar por tanto tempo para desenvolver isso aqui, e realmente assim, eu queria estar no lugar de vocês hoje. Ó, gente, eu quero mostrar para vocês aqui, com relação à angulação. Percebam, o lábio, ele tem elevação, né? Então aqui a gente tem a base do lábio inferior, as comissuras, né, que a gente chama. Aqui a gente tem o arco do cupido e a base do lábio superior. Nenhum lábio é plano, né? Ele tem essa parte mais boleada, esse volume. Então, se eu quero manter a minha agulha 90 graus, lembra que eu falei para vocês? Sempre em pezinho em relação ao lábio? Não é sempre em pé. Como é que eu vou pigmentar esse cantinho se eu trabalho em pé aqui? É sempre em pé em relação ao lábio. Então, ó, para fazer a micro, a gente estica, né, o lábio. Inclusive, tem técnica também para fazer o esticamento correto, tá? Não é só simplesmente puxar. Mas olha só, 90 graus aqui nessa região é assim, ó. A agulha está em pé em relação à pele, percebam. E aí eu venho aqui fazendo os meus pixels, olha lá. Porém, quando eu venho avançando, a minha caneta precisa subir junto, gente, ó. A minha agulha precisa estar em 90 graus. Então, olha só como o dermógrafo ele vem se movendo. Quando eu chego aqui dentro, ó, eu já vou até cobrir, ó. Deixa eu tentar mudar aqui essa câmera, acho que é que vocês vão conseguir ver. Pronto. Aqui, ó, nessa região, eu já tô, ó, com a minha mão em cima do lábio para pigmentar essa região interna. Já mudou completamente. Aqui era assim, aqui é assim. Estão vendo? Olha lá, mudando sentidos para preencher. Isso aqui que é um quadrante, gente, ó. Esse pedacinho, cada pedacinho do lado é um quadrante, para quem não conhecia o termo. E aí eu venho avançando e sempre alterando a minha agulha, tá bom? Existe diferença de técnica para neutralização, não com relação à angulação, obviamente, mas com relação à forma de aplicação de técnica, tá, gente? Lá no módulo do Neutralize que vocês têm dentro do curso, eu mostro por quê. Existe diferença também na textura do lábio, tá? Os lábios escuros, eles são, assim, completamente diferentes dos demais. A técnica inteira muda para que você tenha um resultado bacana, tá? E principalmente, né, um resultado da primeira sessão. É muito ruim trabalhar sem saber o que esperar, né? Falar para cliente, ah, talvez precise de duas, talvez de três. Não. Quero que vocês falem para cliente de vocês exatamente o que vai acontecer. Nem todo lábio se neutraliza em uma sessão, mas muitos deles sim. Só que você não pode prometer isso para todo mundo, né? Você precisa saber o que é que você está fazendo. E aí eu venho avançando aqui, ó, pigmentando o meu lábio em cima, gente, ó, da mesma forma. Olha só aqui dentro desse lábio, ó que interessante, a agulha deitadinha, ó, para pegar em pé aqui, ó, nessa região. Mas quando eu vou lá para fora, minha mão dá uma volta inteira para conseguir ficar em 90 graus. Eu vou ter que virar aqui para vocês, ó, por conta da minha posição. Mas, ó, já é outra coisa. Aqui, ó, ela tá assim. Conforme eu venho subindo, olha só a caneta girando. Percebem que existe uma diferença absurda em angulação? Eu acho até que eu vou subir essa aula, gente, lá no curso de bônus, de tão boa que ela tá. Lá já tem muitas aulas. Mas o que eu estou entregando para vocês aqui é realmente um conteúdo muito bom. Ó, percebem? Onde é que está o erro então, Jéssica? Quando eu estou aqui dentro, olha só a potência, e trabalho assim, ó, com minha agulha deitada. Sabe o que é que vocês estão fazendo aqui?
Vocês não estão pigmentando nada. Tá só sujando o lábio de tinta. Por quê, ó? Tá assim, gente, a agulha, ó, passando assim na boca. Olha aqui na minha luva. Tá assim, passando na boca, ó. Só sujando. Olha a ponta da agulha lá atrás. Não pigmenta nada. Lá na frente, no caso, né? Tá? E da mesma forma aqui, ó. Se eu trabalho em pé, eu tô só lesionando esse lábio. Eu não tô pigmentando nada. Aqui, ó, a minha bandagem. Bandagem é esse material para proteger a caneta e também para o seu dedo não escorregar durante a implantação. Não trabalho de jeito nenhum sem, mas eu quero mostrar para vocês a altura da agulha ideal. Lembrando que amanhã é a nossa última aula com demonstração em modelo. Lembrando que vocês estão já com a oportunidade de entrar para o treinamento, então não esperem, tá? Para entrar. Ó, deixa eu afastar aqui o zoom. E olha só. O dermógrafo, né, ele regula aqui no corpo da caneta. Aqui eu vou baixar a minha agulha bastante, ó. Estão vendo? Bem baixinho. Isso aqui é baixo demais. E como é que vocês sabem que é baixo demais quando encostar no lábio da cliente? Eu vou mostrar agora para vocês. Primeiro, ó, que você já suja a biqueira inteira de tinta, ó, quando você coloca ela no batoque para pegar o pigmento. Isso não é para acontecer, é para encostar só a pontinha da agulha, tá? E quando eu venho para a pele, olha só o que acontece, sai tinta demais. Isso não é bom, porque você se perde naquilo que eu tô falando, você não sabe o que é que você tá fazendo, qual é o efeito que você está trabalhando. Você não consegue visualizar, porque você jorra tinta demais. Em contrapartida, se eu tô regulando aqui, ó, deixo essa agulha alta demais, deixa eu tentar focar aqui para vocês, ó, tá vendo? Bem grandona. O que é que vai acontecer? O contrário. Eu vou mostrar para vocês. Além, né, de correr o risco de lesionar mais o lábio da sua cliente, né, de errar mais profundidade, quase não sai tinta, gente, ó. Olha só. Vocês estão ouvindo o barulho da agulha encostando na pele? Deixa eu mostrar. Tá encostando, mas olha só, não sai nada. Isso significa que a agulha tá alta, só gerando lesão. Olha essa aula que eu tô dando para vocês, hein? Eu vou finalizar aqui com vocês agora. Para finalizar a nossa aula, eu tenho alguns avisos para vocês. Lembrando que ao final dessa aula também teremos um sorteio. Então, corram lá na minha última postagem, tá? E comentem o que é que vocês acharam da nossa aula prática, do nosso treino. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito sobre implantação. Como eu falei, é apenas o começo do seu conhecimento, né? O começo dessa jornada, mas com certeza já vai fazer grande diferença nos seus resultados. E claro que o seu próximo passo é esse investimento na sua carreira. A condição que eu coloquei para vocês entrarem no treinamento, né, na formação Essence Lips, tá uma oportunidade única. Lembrando que a partir de agora vocês já podem fazer a inscrição e para as primeiras 10 inscritas eu vou sortear um kit de pigmentos, tá? Então corra, vá agora, garanta a sua vaga. Eu encontro com você lá dentro do nosso grupo de mentoradas e lembrando que nós temos amanhã ainda a nossa aula prática e já vou desde já desejar as boas-vindas para minhas próximas potências da formação Essence Lips e eu encontro vocês amanhã na nossa demonstração em modelo, tá? Até lá!